Beleza, pessoal, questão de número 28, função trigonométrica, questão importante aí para o Enem. Após se sentir mal durante uma caminhada, uma pessoa foi ao pronto-socorro de um hospital, onde teve sua pressão arterial aferida por um medidor eletrônico ligado a um monitor. Assim, durante a aferição, o gráfico da pressão dessa pessoa, em milímetros de mercúrio, em função do tempo em segundo, foi gerado na tela, conforme mostrado na figura. Por meio desse gráfico, o médico responsável pelo exame verificou que, de fato, a pressão arterial do paciente estava alterada em relação à normal. Se o médico quisesse modelar o gráfico gerado pelo monitor, ele poderia usar qual função trigonométrica? Pessoal, quando a gente estuda função trigonométrica, a gente estuda duas funções que são básicas, que nos ajudam a obter as demais, tá? Que é f de x igual a seno de x. Você lembra que o gráfico dela fica assim, ó? Tá? E nós estudamos também a cosseno de x. Cosseno de x fica mais ou menos assim, ó. Então, a partir dessas duas, a gente consegue obter as demais, tá? Então, a gente tem que se decidir se é uma função seno ou se é uma função cosseno. Essa letra C aqui, você já pode descartar ela. Função tangente, você lembra que o gráfico tem descontinuidades. Então, já não pode ser a letra C. Então, estamos entre funções senos e cossenos, tá? Beleza, aí eu começaria essa questão utilizando a formulinha do período. O período é 2π sobre o módulo de C. O C é o coeficiente que multiplica o x. Repara aqui, ó. Aí eu vou descobrir ele. Aí eu já vou descobrir o número que vai estar multiplicando o t. O t faz papel de x, né? Então, olha só. O período dessa função, se você olhar aqui no gráfico, para que o movimento da função se repita, repara, ela saiu desse ponto, foi lá em cima. Quando ela volta nesse ponto aqui novamente, se passou 0,6, né? Então, o período aí é 0,6 segundos. Você substitui aqui 0,6 é igual a 2π. Aí eu já vou considerar o C positivo, né? Tá lá. Aí você passa o C multiplicando e joga o 0,6 dividindo. Então vai ficar 2π sobre 0,6. Dá uma melhorada nisso. O 0,6 é 6 sobre 10, que é 3/5, né? Simplificando. Aí você repete a primeira e inverte a segunda. Então repara que o C vai ficar 10π sobre 3. Beleza, então você já elimina a A e a B, que seria 5π sobre 3 o C, né? Bacana, então ficamos entre a letra D e a letra E. Aí, repara que o coeficiente B é o mesmo, o coeficiente A também é o mesmo. Então é só você identificar se é uma função seno ou cosseno, tá? Aí para a gente descobrir se é seno ou cosseno facilmente, você pode pensar assim, ó. Vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, esse ponto. Esse ponto aqui é quando o t é zero. Quando o t é zero, a pressão deu 70, né? Substitui na função. Se você substituir zero aqui, ó, vamos começar pela cosseno. Se você substituir zero aqui, 10π sobre 3 vezes zero vai dar zero. Cosseno de zero vale 1, né? Então ficou 1 vezes menos 35, que dá menos 35, com 105. 105 menos 35 dá 70. Então essa daqui atende. É a letra D. Diferente do que rola na letra E. Se você pôr zero aqui, isso aqui vai dar zero. Aí seno de zero é zero. Então isso aqui zerou, né? Menos 35 vezes zero dá zero. Então ficou 105. Tá vendo que não atende? Então esse é o modo de pensar. Eu simplesmente, só de bater o olho, eu percebi, ó, que quando ela toca o eixo Y, ela está no ponto mínimo dela, né? Se fosse função seno, estaria exatamente na linha média dela.
Repara. Ou seja, quer dizer que é uma função cosseno, que quando ela toca o eixo y, ela estava no máximo, em que você inverteu ela. Por isso que fica esse menos aqui. Ó. Quando eu troco o sinal do B, né, eu faço a inversão dela. Beleza? Então é uma função cosseno só de bater o olho. Agora entenda o 105 e o menos 35. O coeficiente A ele é responsável por mover a função na vertical. Então, seria a função cosseno, que você subiu ela, repara, a linha média dela aqui ó, estaria no zero. E a linha média dela foi para o 105. Então eu subi ela 105 unidades. Esse é o valor do A. E o que é o B? O B é a amplitude dela aqui, ó. O valor do B tem a ver com a amplitude. A altura aqui, ó, é do seu morrinho. Qual que é a altura? De 105 até 140, a altura é 35. Mas perceba que quando a função cosseno toca o y, ela está no ponto mais alto. Aqui ela estava no ponto mais baixo. Quer dizer que você inverteu a curva. Para você inverter a curva, você troca o sinal do B. Ok? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses coeficientes, como é que eu fiz essa análise aí rapidamente, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui em que eu explico detalhadamente a função de cada coeficiente da função trigonométrica. Beleza? Valeu, pessoal!